Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, um programa que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana recebemos representantes do poder público e pesquisadores para tratar dos problemas da cidade e falar também das possíveis soluções. Hoje o assunto é a gestão da saúde. E para debater os desafios da cidade nessa área, recebemos o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma satisfação estar no programa, um programa tão importante para a gente poder dialogar sobre a gestão da saúde. Recebemos também a coordenadora de assistência à saúde da FAMESP, a fundação que administra unidades hospitalares aqui na cidade, a Débora Maciel Cavalcante Rosa. Débora, muito obrigada por sua presença aqui também. É um prazer estar aqui de novo, né? A gente sempre trazendo algumas novidades e contribuindo no que puder, mesmo em conjunto, né? Para aliviar tanto o sofrimento que a gente fala da saúde. Isso mesmo. E para começar, vamos falar de um problema que perdura na cidade. No período entre 2007 e 2016, o número de leitos hospitalares em Bauru foi reduzido em 27% pela Secretaria de Estado da Saúde, cerca de um terço. Hoje, o déficit é de pelo menos 200 leitos na cidade. Por isso, são comuns exemplos de casos de pessoas que esperam há mais de 10 dias por uma internação. Só entre o ano passado e maio deste ano, 117 pessoas morreram enquanto aguardavam uma vaga. Para acelerar a busca por soluções, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal tem feito reuniões com todas as partes envolvidas. No encontro do início deste mês foram apresentadas possibilidades para aumentar o número de leitos. Nossa equipe acompanhou. Durante a reunião, a diretora administrativa do Hospital de Base, Mônica Amai, apresentou a planilha com os custos para reativar, em curto prazo, 16 leitos de clínica médica na unidade. Segundo ela, R$380 mil seriam suficientes para as obras e a compra de mobiliários e equipamentos. Já o custeio mensal com corpo clínico giraria em torno de R$310 mil, que deveriam sair dos cofres do governo estadual. Não é tanto dinheiro para o Estado. Agora, nós sabemos que depois que nós fizermos isso, reformarmos, equiparmos, nós temos a questão de custeio, mas tem que ser viabilizado isso. 16 leitos minimizam muito. A média histórica é em torno de 40 leitos. Se nós tivermos 16 leitos aí e pudermos viabilizarmos a questão da hemodiálise, nós já vamos ter mais 16 leitos. Em relação ao hospital estadual, a diretora Débora Maciel informou que a criação de 10 novos leitos de UTI custariam bem mais e demandariam mais tempo. Seriam necessários R$8 milhões para obras de ampliação, reformas e equipamentos, além de um custo mensal de R$500 mil. O diretor da Divisão Regional de Saúde disse que está tratando diretamente com o Estado a reabertura de leitos em hospitais de Bauru e região, fechados entre 2007 e 2016. O Instituto Lauro de Souza Lima, atualmente utilizado apenas para pesquisas, é uma das unidades que podem voltar a receber pacientes. O problema se reside na questão do custeio. Quanto custa isso? Implementar isso do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista instrumental, de retaguarda em exames. O hospital não está aparatado para isso. Foi feito um levantamento, nós vamos estar discutindo na Secretaria Estadual de Saúde para ver o dimensionamento de vagas. Na região existe também um déficit muito grande na área de obstetrícia, na área de partos. A ideia é reativar as Santas Casas que fecharam seus serviços. A princípio está sendo feito um estudo com a Santa Casa de Pirajuí, para que possa ser reativado pelo menos 20 leitos em obstetrícia. No encontro, o secretário municipal de saúde falou ainda sobre o projeto de trazer para Bauru a regulação das vagas hospitalares. Hoje, o controle é feito por São Paulo. José Eduardo Fogolin acredita que a mudança ajudaria a diminuir a fila de espera por leitos. A medida deve ser implantada nos próximos meses. Para a representante do Conselho Municipal de Saúde, a reunião mostrou que a única solução imediata para diminuir a fila por leito é a compra de vaga em hospitais particulares. Nenhuma apresentação que foi feita é imediato. Tem que contratar obras,
comprar equipamentos, ampliar a verba. Então, a curto prazo, nós esperamos que essa conversa que o Dr. Paulo vai ter com o governador, que traga mais recurso e que esse recurso seja destinado à compra imediata de serviço. Embora Paulo Eduardo descarte essa possibilidade por enquanto, a presidente da Comissão de Saúde não desconsidera lutar pela medida. Passa sim pela Câmara a possibilidade de fazer uma representação, sim, junto ao Ministério Público. Eu acho que é papel nosso, papel nosso. Nós temos que fazer isso. Quem sabe que uma situação dessa, você não consegue ter um olhar mais carinhoso do governo e da União para prover o número de leitos que nós precisamos. Bom, tem muitos pontos para a gente destrinchar aí do que foi falado na reportagem. Começando pelo fim da reportagem, Fogolin, essa questão da regionalização, da regulação do atendimento de emergência, das vagas hospitalares, do atendimento eletivo, corrigindo. Trazer para Bauru significa que a rede municipal de Bauru vai fazer essa regulação? Explica para a gente como que se daria esse processo. Bom, a grande discussão, né, que foi inclusive colocada na Câmara, a própria Secretaria Municipal, a Secretaria de Estado, a FAMESP, que é um conjunto de prestadores, que a gente vem tendo junto com o Ministério Público também na área da saúde, o que se discute hoje é a ampliação do acesso, né? O que a gente coloca hoje das pessoas, 30, 40, 50 pessoas aguardarem vaga, nada mais se trata do acesso a essas pessoas à internação de urgência. A urgência, ela configura um risco imediato, né? Ou seja, as pessoas morrem quando elas não conseguem ter o seu tratamento finalizado. Ou seja, a UPA é uma porta de entrada, ela estabiliza, ela não foi criada para ser um hospital como ela vem tratando os pacientes por 5, 10 dias para essa finalidade. Existe um outro lado também do acesso, que é acesso a exames. Acesso à tomografia, acesso à endoscopia, acesso a especialistas médicos que fazem parte da continuidade daquilo que a atenção básica, o posto de saúde faz. Então, esse outro lado, às vezes, ele não é tão evidente, porque muitas vezes ele é silencioso, ele não grita tanto contra a urgência. Então, quando a gente discute o acesso, é tanto para o lado da urgência quanto para o lado eletivo. Até porque quem tem pedra na vesícula e fica muito tempo sem operar, que o único tratamento é retirando essa pedra, ele vai aparecer no pronto-socorro um dia complicado e vai precisar internar em caráter de urgência. Então, quando a gente discute acesso, a gente tem dois lados. O primeiro é a questão do leito, do especialista, é a ampliação disso tudo, que é o que vem sendo colocado por essa tratativa na Câmara Municipal. O outro é justamente a gente poder olhar a região, não somente Bauru, mas olhar todo o conjunto de acesso e falar, bom, para onde esse paciente deve ir e em que momento? E isso é a regulação. Então, a tratativa da gente diminuir essa assimetria, diminuir essa angústia, é que, de um lado, a gente tem que rever no Sistema Único de Saúde de Bauru e região o que a gente tem hoje de prestadores de serviço, de que forma isso está sendo feito, se realmente os serviços eles ofertam dentro, seja pela administração direta, hospital direto, como hospitais municipais da região, Santas Casas, os próprios nossos 2 hospitais de base, FAMESP, maternidade, se eles estão ofertando aquilo que realmente a região precisa, o novo Hospital das Clínicas que vem também para a nossa região, e se isso está dialogando com a necessidade populacional. Isso é um primeiro ponto. O segundo é a gente avaliar a regulação. Quem realmente precisa olhar para essa demanda e falar, este paciente precisa internar primeiro do que este outro paciente, esse paciente não precisa ficar na UPA, ele pode ir para um ambulatório, e quem faz isso é a regulação. Nós temos uma experiência de longa data, que é a regulação do SAMU. O SAMU ele regula hoje, né, ele avalia a pessoa com mais urgência e ele determina que tipo de atendimento deve ser feito no ambiente pré-hospitalar. Quando esse paciente ele é atendido pelo SAMU e chega no pronto-socorro, a partir daí entra uma outra regulação, que fica em São Paulo, que a gente conhece como central que regula a oferta de serviço de saúde, que é a CROSS. Sempre foi discutido isso. E esta regulação, ela deixa de regular a urgência e começa a regular a vaga. Óbvio, você precisa de leito, de hospitais, muitas vezes você precisa de respirador, então essa regulação é feita.
A grande questão hoje é que mudou muito o perfil. Nós temos os gestores da saúde, eles programam o que cada um atende, aquilo que lá atrás no SUS a gente chamou de Programação Pactuada Integrada, PPI, que é de 2007. E essa mesma está até hoje. Isto define quem atende o quê e de que forma. O que a gente precisa retomar é essa discussão. Quem vai conseguir enxergar? Porque não basta ter um hospital das clínicas, não basta aumentar mais leitos hospitalares nos 2 hospitais que nós temos aqui, se nós não tivermos um olhar regional para poder dizer de como está esse processo. O próprio observatório é a regulação. A regulação ela consegue enxergar. A regulação vindo para a região, ela não aumenta leito, mas ela ordena de uma melhor forma. Um exemplo claro... Exatamente, só te interrompendo, neste ponto, Fogolin, que é a grande questão, a ansiedade, né? Os leitos, nesse primeiro momento, nós não teremos mais um número maior de leitos. Nesse primeiro momento, o Hospital das Clínicas só deve funcionar daqui 2 anos. De que forma trazer essa regulação para a região vai tornar mais eficiente esse trabalho? Por um motivo muito simples, porque a partir do momento em que você controla na região quem é o paciente que de fato tem que entrar primeiro numa internação, né, você consegue diminuir o risco de mortalidade. Vou dar um exemplo claro que nós já fazemos hoje, tanto com a FAMESP quanto com o hospital de base. O grupo clínico, o diretor de urgência junto com o diretor do ASE, muitas vezes avaliam os pacientes, falam, coloque esse paciente primeiro, porque ele tem um risco maior. A CROSS, ela vê uma lista, né, e dependendo de como for, se chega uma demanda judicial de um paciente que não tem um risco iminente de morrer, ele passa na frente de outro paciente. Então, qual é a grande proposta? A regulação, ela não aumenta leito, mas ela faz com que o paciente que tem maior necessidade, regionalmente, ele entre primeiro no hospital. Tanto é que nós fizemos um levantamento em um estudo, as pessoas que morrem no pronto-socorro central e nas UPAs, eles têm uma maior mortalidade a partir do 2º dia de internação. Esta é a grande preocupação que nós temos nas pessoas que estão no pronto-socorro. Obviamente, o pronto-socorro é um local onde chegam pessoas graves. Quando a pessoa chega muito grave, infelizmente, ela pode ter um óbito nos primeiros momentos de atendimento. Mas quando a gente avalia nos 3 primeiros dias, nos 5 primeiros dias das pessoas que morreram durante esse ano e meio, nós verificamos que a partir do 2º dia é um ponto crítico. É onde realmente a gente precisa, para os casos graves, colocar esse paciente dentro de um hospital para ter a continuidade do cuidado. Então a regulação, na verdade, ela vindo para a nossa região, e não é somente a região de Bauru, é muito importante destacar, não se trata de Bauru, se trata da região. A região de saúde que compreende Bauru, Botucatu, Avaré, Jaú e Lins, todos utilizam os mesmos hospitais, praticamente. Então, tem criança que está em Jaú que vem para o hospital estadual, tem pacientes que estão em Lins que vêm para o hospital estadual e de Bauru também. A grande diferença é que nestes outros municípios existem hospitais que os pacientes daquelas cidades entram diretamente. Bauru não tem nenhum outro hospital a não ser esses 2 para que esses pacientes eles tenham acesso. No ano passado, 2.000 pessoas da região de Jaú foram atendidos nos hospitais de base estadual. Então é um número volumoso e quando a gente avalia os hospitais da região, a taxa de ocupação está baixa. Então, se a regulação não começar a colocar o paciente menos complexo no hospital de Jaú, de Barra Bonita e da região, o hospital de base estadual, que são de maior complexidade, acabam tendo uma assistência para outra região, porque a própria CROSS encaminhou para estes hospitais. Então, a regulação ela vai conseguir trazer para a nossa região um ponto importante. Quem é o paciente mais grave e onde ele deve ser internado? Lá em São Paulo, a CROSS, até por uma questão de conhecer a região. O plantonista hoje que está lá na CROSS, ele não é um plantonista daqui da região de Bauru, de Jaú, de Lins, Botucatu. Ele conhece a grade assistencial pelo seu computador, mas as distâncias muitas vezes não são reconhecidas. Inúmeros casos, não pela própria vaga ter disponível em outro serviço. Nós tivemos que sair com o paciente daqui para regiões distantes. Então, primeiro é um conhecimento regional. Em segundo lugar, é a proximidade. É fazer a cogestão entre os serviços participando da regulação, os gestores municipais e o Estado. Hoje, somente o Estado faz a governança, coordena esse processo. Quando você traz para a região, dialoga de uma maneira permanente e consegue destacar isso,
que é um ponto importante, ou seja, quem deve internar primeiro e como a gente vai conversar isso, até para isso servir de modelo para a mudança dos contratos dos hospitais. Então, esse diálogo precisa ser feito, né? A centralização, o estado de São Paulo são 45 milhões de pessoas, é um país. Então, não dá para centralizar toda a regulação apenas na capital. É muita regulação para ser feita diariamente. E essa demanda não é do município de Bauru, da região. O próprio secretário de Estado atual, o professor Zago, quando ele assumiu a gestão, ele chamou um conjunto de secretários municipais. Eu fui um dos secretários chamados, até por ser vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, para discutir que pontos que os secretários municipais queriam levar que não envolvesse apenas financiamento. E um dos pontos levados unanimamente pelos secretários é a questão da CROSS, da regulação. Não é negar a CROSS. A CROSS tem um ponto importante, mas o processo regional precisa ser rediscutido. A regulação regional precisa ser rediscutida. E isso está sendo feito em 4 regiões: Ribeirão Preto, Grande ABC, Campinas, Baixada Santista e Bauru e região. Não é Bauru, a região que compreende Bauru, Botucatu, Jaú, Avaré e Lins, nós apresentamos como 5º projeto piloto para ser feito. É um diálogo que precisa se discutir vários detalhes, mas foi um pleito em que nós avançamos numa discussão regional para todas essas regiões de saúde, e isso é importante também para Bauru. Por quê? Nós conseguiremos, com essa discussão regional, integrar a regulação que hoje é eletiva, exame e consulta, com a urgência e aquilo que a gente chama de pré-hospitalar, a regulação do SAMU, que é o verdadeiro complexo regulador. Bauru tem um grande diferencial. A proposta nossa para a regionalização do complexo regulador é integrando com 190, com a Polícia Militar, e com 193, que é o Corpo de Bombeiros. Hoje, Bauru já tem uma central da Polícia Militar para isso, tem espaço físico para isso, e hoje a urgência precisa dessa integração. Então, é um processo que avança para a questão hoje de quem está no pronto-socorro esperando, o que muda na vida dessa pessoa com a regulação regional. A gente vai conseguir discutir de uma maneira mais direta, mais rápida, a possibilidade de internar um paciente, porque a gente vai estar conversando aqui na região. É diferente de um pedido que vai para São Paulo e passa a ser um número apenas. Vamos aproveitar o gancho e colocar a Débora nessa conversa, então, sobre esse ponto especificamente, como representante da organização social, que é a prestadora de serviço contratada pelo governo do estado, né, para gerir essas unidades hospitalares. Vocês veem com os bons olhos essa regionalização da regulação, ela tornaria o serviço mais eficiente na visão de vocês que estão lá do outro lado? Bom, então, primeiramente, acho que esse projeto em si, a gente ainda não participou de discussões ainda na elaboração dele. Tá? Então, eu vou falar do que eu acabei ouvindo, que eu fui numa outra reunião que teve lá na USP, ouvi sobre o projeto, achei muito interessante realmente. A gente realmente concorda que essa regionalização, quando você pensa em você regular os leitos, em si falando da parte de urgência e emergência, traz o que o próprio Fogolin disse, você customiza o serviço, não fica com pessoas que estão prestando o serviço, médicos em si fazendo essa regulação que não conhecem a região, e muitas vezes a gente vê isso acontecer. Os únicos hospitais, infelizmente, em alguns casos que são procurados para você regular um leito, é o Hospital Estadual e o de base. E a gente sabe que aqui na região tem diversos hospitais que poderiam ajudar em casos menos complexos. Então é extremamente interessante, acho que é um desafio muito grande, né? E eu queria só salientar, quando a gente fala da parte de eletivas, consultas em si, o que a gente tem hoje, né? Então, será que é o CROSS que faz essa regulação hoje? Não. Então, de consultas e exames, quem faz essa regulação são os próprios municípios. Quem prioriza ou não o paciente são as centrais reguladoras dos municípios, que alguns têm central, outros não, só tem algumas pessoas, dependendo do tamanho dos municípios. Então, não que não seja feito, né? Mas eu acho que a partir do momento que você coloca várias pessoas ao mesmo tempo nesse complexo regulatório, que no caso foi apresentado que começaria com um piloto de 18 municípios, ampliando para 38, eu acho que realmente você consegue fazer no âmbito muito maior essa discussão para essa população ser atendida e priorizar, então, esses pacientes em si de consultas e exames,
porque não necessariamente você vai ter a realidade só do município sendo atendida, você vai ter a realidade da região sendo atendida, né? Então, pode ser que para alguns municípios, que talvez tudo estava sendo calculado, como o Fogolin falou, naquela PPI, em números muito antigos, e que hoje já não tem mais essa realidade. Ou aquele município tem aquele exame, aquela especialidade com um pouco mais de facilidade, que alguns municípios conseguiram se organizar dessa forma, e que não tem necessidade daquele serviço e está sendo ofertado para ele, e poderia estar sendo ofertado para um outro paciente que tem maior urgência, vamos dizer, para ser executado. As dúvidas que a gente tem, realmente, eu acho que isso vai ser sanado quando a gente tiver essas discussões, como eu falei, ainda não sentamos para discutir como vai ser a parte operacional, né? Então, tem muitas coisas que vão precisar ser mudadas, né? E eu já até apontei isso, eu já conversei com o Fogolin até em outra oportunidade, da dúvida que a gente tem, por exemplo, do hospital, ele atender 38 municípios, que é o hospital estadual, e a regulação começar com 18. Porque isso pode dar atrito na hora da regulação, que aí você vai ter dois complexos regulatórios, um que é regionalizado e o outro ainda com a CROSS. A gente pode tentar algum outro modelo, então por que não já começar com os 38, avançar um pouquinho mais, pensar num projeto diferente? Então acho que as dúvidas que a gente tem, e acho que a nossa contribuição enquanto FAMESP, realmente é da parte operacional, de que está ali no dia a dia vendo, né, a gente tem um histórico, né, já tem alguns anos que a gente está aqui administrando os serviços e já tiveram várias ideias em si que já foram debatidas. Algumas foram excelentes, melhoraram bastante a parte operacional em si para os pacientes, outras nem tanto. Então, acho que é muito bom você reunir tanto os saberes, né, como a universidade, os secretários municipais em si, ou até mesmo os prestadores de serviço de quem está lá. Não necessariamente só organizações de saúde, como já foi dito, a gente tem administração direta também, você tem gestores de hospitais de administração direta, e eles também vão participar dessa discussão. Acho que todo mundo tem que trazer o seu saber, né? E não ficar só um modelo proposto, mas não discutido, porque senão aí é fadado a não dar certo, né? Então essa proposta dessa discussão e realmente essa construção coletiva é muito importante. A gente vai entender, falar mais desse modelo operacional e também voltar para falar da questão do da possibilidade de aumentar o número de leitos hospitalares. No próximo bloco, vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão é a gestão da saúde. Participam da conversa de hoje o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin, e a coordenadora de assistência à saúde da FAMESP, a Débora Maciel Cavalcante Rosa. Vamos retomar de onde paramos a nossa conversa sobre essa questão operacional que ainda deixa dúvidas. Você já explicava, não é, Fogolin, que a CROSS, uma sala lá em São Paulo, que hoje faz toda essa regulação do Estado, passando para esse momento da regionalização, quem tomaria essas decisões aqui na cidade? Você já adiantou, explicou que não seria o município, que é a região toda, mas haveria ainda um ente contratado pelo Estado, uma organização social que faria essa regulação aqui na cidade, e essa regulação a princípio seria com quantos municípios? Porque quando foi apresentada a proposta, a princípio seria um modelo piloto só com 18 cidades da região. Isso é importante a gente esclarecer. Primeiro, no Sistema Único de Saúde, quando um gestor ele assume determinada ação ou serviço em saúde, a gente chama de governança, ou seja, quem é o ente federado responsável pelo processo. Hoje, a regulação feita pela CROSS, ela tem um ente federado, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que é o gestor que tem a governança, ou seja, que vira para a CROSS e diz, olha, vou te pagar tanto, quero esta regulação e desta forma você vai fazer. Esse gestor que tem a autonomia, a governabilidade de mudar ou não, alterar como que a regra do jogo, digamos assim. Hoje, então, toda a regulação do acesso, internação, exames, todo esse processo, quem realmente governa, põe as regras, é a Secretaria de Estado, porque está dentro do Estado. É interessante, importante, e o Estado tem que enxergar todo esse processo mesmo. A nossa proposta do modelo, que não é somente agora de Bauru,
né? Isso já acontece em outros estados, já acontece em outras regiões do próprio estado de São Paulo, é fazer a cogestão. Além da Secretaria de Estado da Saúde colocar as cartas na mesa, como deve ser, os gestores municipais das 5 regiões de saúde, que envolve Bauru, Jaú, Botucatu, Avaré e Lins, com representações, participariam por meio de uma comissão deste grupo de cogestão, ou seja, as regras vão ser partilhadas entre esses gestores. Então, do ponto de vista de entes federados, teria Estado e município que passariam a ter essa governabilidade, diferente de hoje, que é somente o Estado. Então, pela região, o Estado pela DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde de Bauru, e um conjunto de municípios que seriam representativos. Então, seria uma comissão de gestão. Agora, como funcionará a central de regulação, aí já é a operacionalidade. Você tem vários modelos, várias modelagens, aliás, de acontecer. Você pode fazer por uma organização social, né? Você pode fazer por fundações e você pode fazer pela administração direta. Esta decisão que está sendo ainda colocada em pauta de discussão. Então, hoje você pode ter parte da administração direta, por exemplo, o município de Bauru já faz pelo SAMU, então colocaria este braço assistencial. O Estado que hoje faz pela CROSS continuaria sendo pelo Estado, mas ele contratualizando aqui. Então, o complexo regulador tem um conjunto de profissionais que são do município, um conjunto do Estado que pode ser contratado ou não para formar esse complexo regulador. E tem fundações que podem também fazer essa prestação de serviço. Há exemplo, a Fundação da Universidade de São Paulo, a FUSP, a própria FAMESP, que é uma fundação, uma organização social por contrato de gestão. Então, existem várias modelagens que ainda estão em discussão. Qual seria o papel da Faculdade de Medicina da USP, em Bauru, que entrou também para compor essa discussão? Não somente a Faculdade de Medicina da USP, mas a Unesp. A Universidade Estadual Paulista já tem uma expertise, um conhecimento, já tem longa data na região, e a nossa proposta não seria apenas a Universidade de São Paulo. A gente está falando de uma região ampla, por isso, respondendo à questão inicial, a proposta de fazer com os 18 municípios é que o acordo, a conversa inicial havia sido feita com os 18 municípios, mas a orientação da Secretaria de Estado é que seja toda a macro-região. Por esse motivo, na semana anterior da apresentação do projeto, nós chamamos todos os representantes das regiões e a proposta deste nosso projeto piloto são com 68 municípios, que aí sim contempla a dúvida, a preocupação que se tem em fazer parte só da regulação para não gerar conflitos e você ter um hospital que vai, ora, responder à CROSS, lá em São Paulo, ora responder à regulação regional. Então, seriam esses 68 municípios. Agora, para se ter uma regulação efetiva, não pode se discutir apenas entre gestores. A proposta é que este grupo condutor tenha prestadores, os hospitais importantes das regiões, que tem o Hospital das Clínicas de Botucatu, a Santa Casa de Jaú, o Hospital de Base, o Hospital Estadual, quem gerencia esses serviços participando, e os 2 braços técnicos e de apoio formacional, que é a Universidade de São Paulo e a própria Unesp, que também precisam fazer parte desse processo. Então, esta linha de discussão é uma linha que não é somente de gestor, a proposta é fazer esse diálogo. Nós tínhamos um momento, que era um momento político, inclusive, que é de levar a proposta ao governador do projeto de regionalização, que a própria Secretaria de Estado não foi uma, entre aspas, uma insurgência dos municípios para que houvesse essa regulação regional. Não, o secretário de Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, propôs, ela emana da Secretaria Estadual de Saúde. E Bauru e os demais municípios da região, junto com o Estado aqui, a DRS, propuseram um projeto. O que vai ser feito agora, nos próximos 60 dias, é a discussão técnica, é o como fazer. O que a gente queria fazer, isso é unanimidade. Olha, trazer para a região tem benefícios sim para o usuário que está lá no pronto-socorro agora, tanto de Bauru quanto de Lins. Agora, o como fazer, nós temos ideias, tem modelos, ninguém está inventando, tem modelos para isso, e a gente pretende agora, inclusive nesta semana teremos uma reunião com alguns prestadores, com alguns representantes de universidade, para a gente trazer essa tratativa e nos próximos 60 dias ter o projeto já tanto do ponto de vista da governança quanto a questão operacional. Como que a gente vai fazer isso no dia a dia? Certo. Então, saindo um pouquinho dessa questão da regulação e tocando naquele outro ponto que é fundamental,
que foi tratado também naquela reunião da Câmara que nós exibimos no início do programa, a questão efetiva do aumento do número de leitos aqui para a rede. Débora, vamos retomar alguns números que vocês levaram para essa reunião. O hospital de base poderia abrir 16 novos leitos a um custo de R$400 mil em obras, mais uma manutenção mensal de 300 mil. Seriam leitos de clínica médica. O hospital estadual seriam 30 leitos de UTI e, a princípio, para se abrir 10, seria um investimento de mais ou menos R$8 milhões a um custo mensal de 500 mil. Essa decisão de investir ou não, está claro que é do governo do estado, mas eu gostaria que você explicasse leitos de clínica médica, leitos de UTI, essa demanda da região, é esse tipo de leito que está faltando para atender a população? De que forma, qual a diferença desses dois tipos de leito que vocês apresentaram lá e de que forma eles atenderiam esse déficit que a gente tem aqui? Bom, acho que primeiro precisa esclarecer que toda essa discussão foi demandada inicialmente até pelo Ministério Público do Estado, que a gente lá desde 2013 já tem uma ação, que já ocorreu, a gente já teve um problema semelhante há uns anos atrás, e desde aquela época já foram discutidas várias medidas e propostas em si para tentar minimizar esse problema. E agora, recentemente, o Ministério Público nos chamou novamente para tentar debater que, novamente, a gente estava vendo a mesma situação de pessoas aguardando no pronto-socorro, e a maioria são pessoas aguardando leitos de clínica médica e de UTI. Então, são os dois principais, por isso que a gente abordou especificamente esses dois. Esses projetos não foram construídos agora, então eles já tinham sido apontados anteriormente, essa possibilidade de criação de leitos. O Hospital de Base, a Mônica foi na reunião e nos atualizou, porque as pessoas às vezes têm um entendimento que lá caberiam muito mais leitos, como tinha antigamente, em 2007 e 2008, que houveram várias mudanças em si nas RDCs, que são as regulamentações em si, do número de leitos que você pode ter no espaço, qual é a condição mínima, metragem, banheiro, porque antes a gente tínhamos quartos lá no Hospital de Base que cabiam 7, 8 pessoas para um banheiro. Então isso não é possível, Então, tem legislação hoje vigente, até a vigilância sanitária em si, ela vai lá para ver se aprova ou não que aquele leito seja habilitado, não permite mais que a gente tenha esse número de leitos para essa situação atual. Então, a gente conseguiria no Hospital de Base essa ampliação desses 16 leitos, de pronto. E de pronto, que eu digo, nem tão pronto, Quando a gente fala em prazos, você fala curtíssimo prazo? Não, porque demanda você fazer uma obra. Você vai ter que fazer construção em si, não construção do zero, mas você vai ter que reformar uma ala. Isso demanda um tempo. A gente estima que de 60 a 90 dias a gente consiga fazer, até com mão de obra própria, mas para tentar sanar um pouco esse problema dos leitos de clínica médica. Já o projeto de ampliação de UTI, eu gostaria de explicar o seguinte: já foi uma outra demanda do Ministério Público em relação à neurocirurgia infantil. Será UTI pediátrica também? Também. Então, a gente construiu esse projeto na época, em conjunto com o DRS, que também estava, o próprio Dr. Fogolin também esteve nas reuniões do Ministério Público desse inquérito, que tinha um problema relacionado à assistência das crianças de neurocirurgia quando fosse traumas, que elas têm que se deslocar até Botucatu para fazer o atendimento, e tinha um questionamento se não poderia ser feito, então, na cidade, para que essas crianças não tivessem que se mobilizar até Botucatu, que são crianças graves em si. E de início, o que a gente conseguiu fazer? Então, o Hospital de Base conseguiu absorver o atendimento das crianças acima de 12 anos de idade, então elas acabam sendo atendidas no próprio Hospital de Base, porque elas já têm um tamanho um pouquinho maior para que consiga ficar na UTI adulto, mas abaixo de 12 anos começa a ser um problema. Porque embora no Hospital Estadual tenha a UTI pediátrica, ela não tem equipe de neurocirurgia, não tem equipamentos para atendimento de neurocirurgia. Então, esse projeto desses 30 leitos surgiu nessa época, que foi no ano passado retrasado, que a gente fez esse projeto para que tenha um espaço do hospital que caberiam 30 leitos, que atenderia tanto essa demanda de neurocirurgia infantil, que eu precisaria de ampliar leitos de UTI pediátrica, como ampliava leitos da UTI coronariana, porque é uma das linhas de cuidado que a gente vem discutindo, além do AVC que já
já foi praticamente toda implementada, ainda falta do infarto e trauma. A do infarto, hoje em dia, lá no Hospital Estadual, a gente só tem 9 leitos de UTI coronariana, não dá conta da quantidade de pacientes com infarto que precisa de um acesso mais rápido no hospital. Então a gente ampliaria pelo menos mais 10 a 11 leitos de coronariana e o restante ficaria para UTI adulto, que também tem um déficit na região, que muitas vezes a gente também tem que mobilizar um paciente grave para ir para uma outra cidade que buscando atendimento. E os leitos de UTI, eles são regulados no estado, não é só dentro da região. A gente começa com a região, mas o CROSS ele regula no estado inteiro. Então muitas vezes você tem que tirar um paciente daqui e descer para 300, 400 quilômetros de distância de Bauru, quando você tem um leito de UTI. São pacientes muito graves, então a gente tentaria também diminuir esse problema, né, desse deslocamento e fazer o atendimento dessas pessoas aqui. Então por isso que surgiu esse número, não foi do nada, é mais relacionado ao espaço físico e tentando compor essas necessidades. Mas realmente é um projeto que a gente já tinha apresentado, a gente só retomou. Estamos fazendo toda a adequação de valores em si, trazendo para o valor real, levei esses números que eram mais estimados mais rapidamente possível para o que foi pedido para nós, mas também vai demandar mais tempo. Então, o Hospital Estadual, você imagina que é uma construção realmente, você não tem essa área de pronto para começar a atuar. Mas eu acho que são propostas que, em conjunto com essa discussão do colegiado em si, como está sendo dito, dos próprios secretários municipais, o Departamento Regional de Saúde e a Secretaria do Estado, tem que ser realmente avaliada todas as possibilidades, o que a gente tem de curto prazo, médio e longo prazo. Como você falou, a regulação em si não vai criar vagas. Vai continuar faltando? Possivelmente, mas o que a gente espera é que para aqueles que demandam urgência e que têm uma alta chance de óbito, eles sejam atendidos no momento oportuno para que isso não aconteça. Mas realmente vai ainda ficar uma lacuna em relação a número de leitos, pensando efetivamente nas contas que a gente tem de quanto seria adequado para o número da população da região. O próprio diretor, né, do DRS-6, ele admite o déficit de 200 leitos. No caso, vocês apresentaram valores para a possibilidade de abertura de 46 novos leitos, que demandaria todo esse investimento. E com o funcionamento do Hospital das Clínicas, que está previsto para que daqui 2 anos, secretário, você acredita que haveria disposição do governo de estado em abrir novos leitos nessas unidades hospitalares? O diretor do DRS-6, de novo, ele defende a reativação de parte do Manuel de Abreu, também abrir leitos no Lauro de Souza Lima. No médio prazo, porque a gente já falou aqui que curto prazo seria muito difícil para resolver essa questão do déficit de leitos, mas no médio e no longo prazo, você que tem se empenhado nesse diálogo com o governo do estado, está próximo da DRS-6, o que você acredita que seria mais efetivo para a cidade, que seria mais possível? Contar com esse hospital daqui a 2 anos, abrir esses leitos, e que são unidades hospitalares com perfis diferentes. O hospital de base tem uma vocação, o estadual tem outra vocação, tem esse da USP que está a caminho também. Bom, a questão do curto, médio e longo prazo é um pouco relativo para a região de Bauru, porque sempre foi assim. Então, o curto prazo para nós, né, eu como gestor de saúde e servidor da rede municipal, médico da rede municipal, a gente sabe que qualquer tratativa que aconteça nos próximos 3 meses é curto prazo. Porque a realidade que nós temos hoje é uma realidade de longa data de discussão. É uma realidade há muito tempo. Então, o curto prazo para nós é que aconteça realmente nesse semestre. Eu queria fazer um destaque, porque até por essa questão dos hospitais, aqui a região de Bauru, e não difere muito das outras regiões, nós acabamos colocando nos mesmos hospitais a média complexidade e a alta complexidade. Ou seja, eu coloco como um hospital estadual e um hospital de base, pacientes que tratam de câncer, neurocirurgia, cardiologia e também pacientes que internam com uma pneumonia comunitária que dá para tratar internado 3-5 dias e ele poderia estar internado num hospital de média complexidade. Hoje, a média e a alta complexidade competem no estadual e no base. Além disso, eu tenho um paciente da urgência internando no estadual e no base e a eletiva também. Ou seja, existe uma competição, um canibalismo muito grande entre a gravidade dos pacientes que internam e como internam.
O primeiro momento que tem que fazer é rediscutir isso. A gente tem que ter um complexo hospitalar, né? E uma das discussões que a gente quer colocar na mesa é que o hospital de base seja da urgência e o hospital das clínicas seja eletivo, a modelo como é em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto você tem uma unidade de urgência e uma unidade eletiva do próprio complexo hospitalar, em que você consegue dialogar. Eu tive muito tempo no Ministério da Saúde e fui o responsável por essa alta e média complexidade. E quando estava no Ministério, nós cobramos essa questão da neurocirurgia. A neurocirurgia, o hospital de base é habilitado para neurocirurgia e tem por habilitação que atender tanto trauma quanto a questão eletiva da neuro. Durante um tempo, né, por uma questão de mudança do perfil, deixou de ter a UTI pediátrica. Foi por esse motivo, mas o Estado, a Secretaria de Estado, recebe o recurso do Ministério da Saúde para o tratamento. Isso é uma situação que a gente dialogou, discutimos, porque hoje o trauma de crânio, a criança tem um acidente, bate a cabeça, ela precisa ser deslocada para Botucatu, são 100 quilômetros. Tivemos nessa semana um óbito de uma criança com trauma de crânio grave, e a discussão que a gente vem fazendo da linha de cuidado é: não se pode passar com essa criança para o pronto-socorro. Essa criança tem que ir direto para um hospital de trauma. A literatura já diz isso, as evidências já dizem isso. Que enquanto você para num ponto, que é uma UPA, um pronto-socorro, para depois ir para o hospital, você aumenta a chance de morrer. Então é isso que a gente vem dialogando, como que a gente vai fazer essa mudança no modelo. Temos um exemplo que teve sucesso, o AVC. O próximo passo são com essas duas. Então como que eu vejo isso? Obviamente, a FAMESP fez um estudo do custo para abrir esses leitos. Agora, o custo operacional do leito para um hospital que é de alta complexidade é maior do que um custo operacional de um hospital de média. A proposta que eu gostaria de contribuir nessa mesa de diálogo com o Estado é: o valor equivalente ele pode ser operacionalizado de uma outra forma, ou para os 50 leitos já no Hospital das Clínicas, que está pronto, porque você pode, neste primeiro momento, de uma maneira imediata, como tem necessidade de obras no hospital de base, de contratação de pessoal ou do custo operacional no hospital de base ou estadual, parte desse volume financeiro já coloca para a abertura de 50 leitos no Hospital das Clínicas. Porque já foi, inclusive, o decreto de instituição do hospital foi assinado agora. Então, a gente teria já, como o Hospital das Clínicas ele tem 2 anos para ter 200 leitos, mas você pode escalonar 50 leitos por ano. Então você pode fazer um escalonamento de abertura do Hospital das Clínicas de acordo com a necessidade. O Hospital das Clínicas, agora instituído como Centrinho e o novo Hospital das Clínicas, ele já tem o seu perfil de atendimento pediátrico, porque ele atende criança, então você tem UTI pediátrica e neonatal, no pediátrica especialmente. Você pode ampliar, abrir esses leitos, e que já está pronta a enfermaria, já tem toda a estrutura montada, então esse custeio ele já pode ser de uma maneira mais imediata ter essa abertura. Por outro lado, em hospitais da região de média complexidade, porque o custo leito de um hospital de alta complexidade como base estadual, ele tem um custo operacional mais alto do que um custo leito de média complexidade. Nós temos necessidade de internação de pacientes de média complexidade. Então, o que for de média, será que não vale a pena pensar em colocar esse recurso onde o custo operacional é menor, na região, inclusive em Bauru, no Hospital das Clínicas? E o custo de alta, como é o perfil do Hospital das Clínicas, sim, investir. Não que não necessite ampliar o número de leitos, tanto base quanto a UTI no estadual, a gente precisa ampliar esse número de leitos. Mas, em períodos em que não tem recurso e a gente tem que escolher aonde vai ser colocado, eu acho que nesse primeiro momento poderia avaliar o custo leito. E a Secretaria de Estado, que tem que finalizar agora a sua lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, o Estado já avaliar dentro do teto orçamentário que ele tem, aonde ele vai priorizar. Ele pode tirar de contrato de gestão de outras regiões que não estão sofrendo como a região de Bauru está sofrendo e trazer para os contratos de gestão desta região. Transferir para as Santas Casas da região recurso que hoje está em outra região que tem mais favorecimento. Então a proposta que a gente quer dialogar e contribuir é para isso. O Hospital das Clínicas que foi criado tem condições de abrir 50 leitos imediatamente. Então esta é a proposta para se avaliar. Lembrando, o que a gente vem discutindo hoje, e é importante destacar para toda a comunidade, sempre houve um diálogo nesse sentido em polarização. O município, até pouco tempo, dizia: este papel de internação não é meu. O meu papel é a atenção básica e a porta da urgência. Internação é o Estado.
Eu acho que a responsabilidade é de todos. É importante a comunidade perceber que a FAMESP, que é a prestadora de serviços da região, fundamental, ela está participando, todos estão no mesmo barco para remar para um mesmo sentido. O município de Bauru, que antes tinha uma discussão de que não ser responsável por esse processo, hoje dialoga com o Estado e com os hospitais. E vem um novo ator, um novo hospital para a região, a Universidade de São Paulo, que pode dialogar dessa maneira. Então, hoje é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo está discutindo o mesmo processo. É importante destacar que nós, do município, e eu digo isso porque diariamente a gente é indagado por essa questão, foi o primeiro movimento que o município fez para assumir uma gestão hospitalar. E esta questão ela é um pouco sensível, né, num cenário econômico, de financiamento, de emenda constitucional 95, que limita o teto financeiro para os municípios por parte da União, partir para esse movimento. Mas é um movimento justamente de fazer a cogestão para a gente poder ter uma corresponsabilização diante desse cenário. Nós, do ano passado, nós fizemos um estudo, inclusive foi dialogado conjuntamente, do que eu disse no começo da nossa entrevista, que a partir do segundo dia era o maior risco das pessoas morrerem. E no ano passado nós formalizamos a DRS, que enquanto não tivesse esse aumento do número de leitos, que para estes pacientes, que são em média 2, 4 pacientes, no máximo, que tem essa necessidade por dia, pudesse ser comprado leito privado. Por que Bauru não compra então? Porque Bauru tem uma regra no SUS que é quem recebe recurso para internação na cidade de Bauru é o Estado. Existe uma regra, o Ministério da Saúde ele repassa para determinados entes o dinheiro, o financiamento para leito. E o município de Bauru, por não ter hospital, não recebe esse recurso. Quem recebe na cidade de Bauru é a Secretaria de Estado. Nós levamos uma proposta para a DRS no ano passado, não na atual gestão do Dr. Paulo, que a possibilidade de situações emergenciais, desses casos graves, que precisam estar na UTI, pudesse ser comprado leito privado em caráter emergencial. Aguardamos ainda a resposta da Secretaria de Estado, mas seria um ato deste primeiro momento em caráter de urgência, né, mais imediato, como foi colocado, e o município analisou essa necessidade. Obviamente, tem que ser, quando você paga leito privado, você tem que controlar os custos desse leito, o que foi gasto naquele hospital, e o controle e a auditoria são fundamentais, porque caso contrário, já vimos inúmeros exemplos no país de financiamento desta forma, e se não auditar, o recurso acaba indo para uma outra estratégia. Então, acho importante colocar isso. Ou tem essa conversa, nós tratamos sobre isso, até para identificar onde tem leito. Então, são duas conversas. Uma, a médio, que eu já digo que é curto prazo, ampliação dos leitos, dá para abrir em hospitais, não somente no estadual e no base, mas tem hospitais para abrir. E imediatamente, somente naqueles casos que tem risco de morte, poder fazer um diálogo da contratualização de serviço privado. Certo, então, a gente continua a falar de gestão hospitalar, da possibilidade de o município assumir a gestão do hospital de base. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar desses e de outros assuntos na sequência. Continue com a gente. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala da gestão da saúde no nível municipal e no nível estadual. Recebemos o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin, e também a coordenadora de assistência à saúde da FAMESP, a Débora Maciel Cavalcante Rosa. Fogolin, você falava dessa preocupação da internação, que não é uma questão só do Estado, que o município também vem se preocupando. E tem uma outra discussão que foi colocada no início do governo Gazeta, que foi a possibilidade de o município assumir a gestão do hospital de base. Essa discussão ainda se mantém? Ainda há essa intenção? Sim, a proposta de assunção do hospital de base, ela ainda está na mesa de negociação junto com a Secretaria de Estado. Ela se iniciou com a gestão anterior da Secretaria Estadual de Saúde, né, com o governo, então, à época, quando
houve a proposta da vinda da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do curso de Medicina da Universidade de São Paulo. É importante colocar para todos que quando houve esse diálogo, vários atores participaram para a vinda do curso de Medicina. Só que houve uma tratativa entre o governador do estado de São Paulo e o prefeito Gazeta à época, que foi colocado na mesa a possibilidade da vinda do curso de Medicina e a discussão da questão hospitalar. Tá? Porque a questão hospitalar é um ponto importante para o curso de medicina, que seria a abertura do Hospital das Clínicas. E a Prefeitura de Bauru, preocupada na questão das vagas, colocamos que sim, seria uma contrapartida do município para a assunção do Hospital de Base. Mas sempre colocou muito claramente que o Estado de São Paulo, o governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, deveria aportar a sua contrapartida. E que os passivos trabalhistas que hoje estão vinculados ao Hospital de Base não seriam transferidos para o município. E isso nós temos muita responsabilidade em dialogar e discutir sobre isso. Acontece que nas tratativas da gestão anterior isso se estendeu, né? Tinha uma ideia da gestão anterior em fazer algumas transferências de um hospital para o outro, em que o município se posicionou como contrário às questões iniciais e nós fomos dialogando de uma maneira muito transparente, muito tranquila. Quando houve a nova gestão da Secretaria Estadual de Saúde, parece que foi uma janela de oportunidades maior. Porque o então reitor da USP, que lutou pela vinda da faculdade, do curso de medicina da USP, hoje ele é secretário de Estado da Saúde. Então conhece muito bem essa temática, participa ativamente dessa temática e houve um diálogo com o atual secretário estadual de saúde, e ele vem conduzindo, entendendo com a tua equipe interna técnica como está e dialogando com o município. O próprio governador do estado atual, Márcio França, discutiu essa questão, já fez uma fala sobre a vinda para a gestão municipal com contrapartida financeira do estado. Nesta semana nós estivemos em São Paulo, na assinatura de decreto de criação do Hospital das Clínicas da USP, e o próprio secretário de Estado disse que as tratativas estão andando para a gestão do Hospital de Base vir para o município. O próprio governador conversou com o prefeito. Agora, neste período eleitoral, não dá para efetivar, porque no período eleitoral você não pode ter transferência de recursos do Estado, a partir do dia 7 agora de julho, para o município, nem da União para o município. Mas as discussões técnicas, elas vêm acontecendo. Então, quero deixar claro, o município tem interesse? Sim. Se isto for realmente diminuir o tempo de espera, diminuir a mortalidade e aumentar a possibilidade de gestão com contrapartida financeira, o município vai estar dialogando. Porque essa é uma proposta. O município de Bauru é o único município com mais de 200 mil habitantes, né? Se você for considerar o cenário nacional, que não tem uma gestão hospitalar. Piratininga tem hospital para média complexidade, Lençóis tem, Jaú tem, Bauru não tem. Então, acho que Bauru precisa caminhar para a atenção especializada, precisa melhorar bastante ainda a atenção básica, isso vem fazendo, mas precisa pensar também numa proposta em começar a trazer algumas responsabilidades para o município no sentido de ampliação do acesso. Nós temos uma população hoje de 400 mil habitantes quase. Não dá para pensar a saúde pública do município como a gente pensou há 20 anos atrás. Mudou o perfil e a gente precisa ampliar essa discussão. Assumir um hospital não significa que a gente vai assumir uma dívida. A gente está discutindo e dialogando com o Estado a possibilidade de cofinanciamento para se fazer uma gestão do hospital para melhorar o acesso. Se isso acontecer, se o Estado transferir, continuar tendo contrapartida, esta é uma grande possibilidade da população diminuir as suas angústias e a gente melhorar o acesso a ações e serviços de saúde. Falar com a atual gestora do Hospital de Base, Débora, quais foram e são os principais desafios na gestão desse hospital? Em uma das reuniões que a FAMESP foi chamada a participar na sessão da Câmara, foi até comentado que há um déficit do que se necessita hoje para manter o hospital funcionando e do que é repassado pelo governo do Estado. Bom, realmente, se você pensar olhando para trás, foi um grande desafio realmente que foi assumido pela FAMESP, que o Hospital de Base realmente ele estava com atendimento muito precário, né, com problemas grandes de estrutura, de equipamentos em si, mão de obra, tanto que ele só contava quando teve a assunção da FAMESP em 2013,
só contava com 40 leitos. Então você imagina que um hospital daquele porte chegou a ficar com um número de atendimentos muito aquém do que ele poderia efetivamente fazer. Acho que a gente teve alguns problemas em si, porque ele precisava do investimento muito maior para equipamentos em si, de todo o hospital, o parque tecnológico extremamente obsoleto. Todos aqueles investimentos, infelizmente, não foram feitos aquela quantidade que tinha sido proposta, né? Por isso, acho que tem grande dificuldade ainda hoje em relação a equipamentos em si e assistência, né? Foi conseguido, as reformas que a gente conseguiu fazer foi com mão de obra própria, que não foi financiado daquela forma que a gente achava que poderia, mas conseguimos vencer vários desses obstáculos em si para que continuasse tendo um atendimento, e agora a gente conta com praticamente 170 leitos ali no atendimento, de alta complexidade também. Mas eu acho que assim, o desafio de você administrar saúde de forma geral, mesmo no âmbito municipal, estadual, sendo prestador de serviço ou um gestor direto, é sempre muito grande esse desafio. Acho que os problemas são diferentes, né? Os saberes também são diferentes. Eu acho que assim, o município tem total conhecimento do que é administrar rede básica, prevenção em si, diferentemente de nós, se estamos ali como prestador de serviço, que a gente conhece mais a gestão hospitalar. Então, acho que o desafio da gestão hospitalar é muito grande. Essa parte orçamentária em si, para você conseguir fazer caber dentro do orçamento e fazendo atendimento e não deixar de dar atendimento a ninguém, porque, como já foi dito, quando a gente fala de urgência e emergência, um ponto é muito mais sensível do que quando você diz sobre atendimentos eletivos. Não tem como negar essa vaga. Não tem como negar a vaga, você tem que atender. Né? E muitas vezes o que a gente estava nessa discussão, que eu acho que até a proposta, como o Fogolin falou, que levou no ano passado para o DRS foi extremamente acertada, porque a gente está cuidando de pessoas que estão ali com risco de morte, e não é só tirar do pronto-socorro e colocar dentro do hospital que também está superlotado e que não tem como atender. Senão a gente só está transferindo a responsabilidade de dizer onde o paciente morreu. E realmente a gente precisa fazer, e para mudar essa história, é de não deixá-lo morrer. Né? Então, que possibilidades a gente tem efetivas para que ele viva? Acho que isso é o mais importante, é o maior desafio que a gente tem quando a gente está gerenciando a saúde. Isso aí, com essa reflexão da Débora, então, a gente teríamos muitos outros temas. Já fica o convite para o secretário municipal de saúde retornar ao Barão Debate para falar só de rede básica de saúde. Hoje focamos mais na questão dos leitos, da regionalização, da regulação das vagas. Eu agradeço, Débora, por suas contribuições aqui. Muito obrigada e sempre à disposição do que eu puder contribuir. Secretário Fogolin, muito obrigada por sua presença, sua participação. Eu agradeço, claro que o tempo é muito pequeno, né, em qualquer momento que a gente tenha, para trazer pontos que a população espera, essas mudanças. A gente sempre diz, nós que temos a porta de urgência, a UPA, o município não consegue falar, olha, atendo até determinado quantitativo, porque o serviço é 24 horas e aberto e a gente não sabe o que acontece no dia a dia. Mas é importante estar aqui, poder dialogar e levar para a população que os serviços estão alinhados para que a gente possa melhorar a qualidade de assistência e atenção para a população. Fazer gestão de saúde é um desafio diário e eu quero agradecer a oportunidade de ter um programa que a gente possa colocar as discussões recentes que a gente faz na saúde, as dificuldades, mas acima de tudo a população merece receber as informações porque ela depende das ações nossas gestoras. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. E é com saúde que a gente encerra a primeira temporada do Bauru em Debate. Estamos preparando novos temas, novos desafios para serem discutidos aqui. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência e pede que você aguarde para os novos programas da nova temporada. E se você quiser rever esta edição e os outros programas, é só acessar a programação da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara, nossa parceira nesse programa, e assistir esse e os outros para você poder acompanhar. O Bauru em Debate volta em breve e eu espero você.